Bom, o filme Passagem Secreta conta a história da Alice, uma jovem de 12 anos que está passando por uma fase difícil com a sua família, né? A sua mãe tem problemas com seu padrasto, a personagem da Raquel, vivida pela Nádia Quinteiro, acaba enviando a sua filha para passar um tempo com o seu irmão, né? O personagem do Heitor, interpretado pelo Nando Alves Pinto. O mais desafiador foi realmente atuar num filme, que é uma experiência completamente diferente e nova para mim, e ao lado da minha filha. Então, no começo a gente ficou um pouco, nós duas ficamos receosas e na dúvida de como seria, mas está sendo fantástico, assim, está sendo muito legal estar ao lado dela nisso. Uma cena que eu gostei muito de fazer foi, eu acho que a primeira cena mesmo que eu filmei, que foi quando eu me despeço dela e faço com que ela vá embora, né? Que eu levo ela embora de casa. E essa cena foi muito legal, assim, foi bem emocionante e especial para mim. Então, a Alice começa uma jornada já no início do filme e ela chega numa cidade nova para ela, né, uma cidade pequena, no qual ela acaba encontrando três crianças, mais ou menos da sua idade. É uma turminha super divertida, criativa, que gosta de fazer programas de rádio, super inventivos, né? A turma da Sofis, do Vico e do Hugo, do Orelha. O Orelha é um cara muito doidão. O Orelha, ele tem uma deficiência auditiva, né? Não sei, eu não diria que o Orelha... Ele é um pouco mais quieto, um pouco mais de boa, assim. Não é tão, assim, solto como, sei lá, a Sofis, assim. O Orelha é um personagem mais assim, na dele, mais de boa. A Sofis, ela é meio estabanada. Ela tem dois amigos, o Orelha e o Vico. Eles fazem programas de rádio pra escola. E a mãe dela tem uma pousada. Ela não obedece muito à mãe dela e não respeita também. Ele não é meio gêniozinho, né? Não sei, mas ele gosta bastante do gravador dele. Ele sempre sai com o gravador, com a mochila nas costas. Ele sempre leva o microfone e ele fica captando sons. Ele é fascinado pelos sons, né? E a gente era bem espoleta, né? A gente aprontava bastante na escola. Daí chega a Alice, né? A vilã, que ela chega e era pra ela fingir que era nossa amiga. Mas no final acho que acaba virando nossa amiga. Ao mesmo tempo que a gente fazia a cena, a gente tava se divertindo, tipo, brincando assim e tal. O fio condutor na escolha dos figurinos foi uma base de ambientação nos anos 90. Então não é uma reprodução literal, nem uma inspiração num universo americanizado ou só nas nossas lembranças, mas foi um norte para poder criar o universo dessas crianças que vão passar por aventuras num tempo onde não existe celular. Então isso também influenciou a parte estética desse figurino. No sentido narrativo, o que chamou mais atenção dentro do processo é a construção desse grupo de amigos, como eles se desenvolvem como grupo e quais particularidades trazem a personalidade de cada um à tona. Às vezes o ator é profissional e tal, vocês têm que ficar cheio de dedos, né, uma coisa para colocar um microfone.
Com as crianças é mais tranquilo, elas são muito divertidas, elas são bacanas. E tem aquele brilho do começo, assim, de quem tem muita coisa pela frente, trabalhar esse começo de carreira no audiovisual, ou seja pro teatro, ou seja que caminho que eles forem tomar em frente às câmeras ou em frente ao público. E é muito legal ver esse momento de ingenuidade mesmo, assim, essa energia de estar começando a ver a cultura de dentro no comecinho mesmo, assim, é muito inspirador ver isso e trabalhar com crianças nesse momento, assim. Toda a equipe começou a entender melhor o que se passava ali, o que era necessário. Foi construído todo um planejamento em cima dessas 6 semanas, né, que a gente acabou sentindo que era o tempo necessário para se fazer tudo o que estava pedindo no roteiro. E dentro de um tempo viável, né, com as dificuldades que a gente teria, né, dentro desse trabalho com efeitos visuais e com grandes sets e filmagens complexas com várias pessoas, de algumas cenas que aconteceriam dentro do parque de diversões. Nesse processo de passagem secreta, os sets mais difíceis foram os do parque, né? Pela dimensão, pelo número de pessoas que estavam envolvidas, muito figurante. Isso requer um carinho maior na distribuição da sua rede elétrica, para evitar os pés de gancho, né? A gente tinha pouca figuração nossa mesmo, a maior parte era da comunidade. Então a gente tinha que filtrar o movimento, ver qual é o quadro da câmera. Às vezes era mais de 1, 2, 3 câmeras fazendo a filmagem. A gente tinha que controlar para não deixar ninguém passar com roupa de marca, passar com camiseta de time ou coisas mais datadas. Muita dificuldade para conseguir primeiro um parque, não tinha. Então foi muita andança, eu entrei muito em contato com muito parque itinerante, porque não podia ser parque indoor. Em Londrina, em região, só tem parque indoor dentro de shopping, não podia ser isso. Então foi esse transtorno para conseguir e a gente acabou conseguindo. E depois que conseguiu, foi o transtorno de conseguir um lugar em Londrina em que pudéssemos montar isso, né? Um terreno de Londrina que a prefeitura nos liberasse para poder montar. É uma burocracia tremenda para isso, a gente viu quanto é difícil. Um jogando para um lado, um jogando para o outro, ninguém ajudando, mas, deu tudo certo. Pelo roteiro, pelo menos uns 15 a 20 minutos das cenas do filme se passavam nesse parque de diversões e todo o clímax final do filme que se passa nesse núcleo montado pelo avô Rui, da personagem principal, onde acontece o desfecho final. No roteiro havia vários compartimentos desse núcleo e todos os compartimentos teriam que ser montados, né, em cenário, porque eram cenários daquele velho cenário futurista, mas que simplesmente não encontrávamos aqui na cidade. O desafio de trabalhar com essa produção é trabalhar na construção de tantos cenários diferentes aqui dentro desse barracão. Tanto que a gente dividiu a direção de produção, uma pessoa responsável pelas locações e outra pessoa responsável pela criação dos cenários aqui do núcleo. Grande desafio em tão pouco tempo construir tantos cenários assim, tão diferentes e tão minuciosos. Um processo de investigação bem grande, porque a gente acabou descobrindo a concepção do cenário mesmo durante todo o processo de filmagem, através das locações do parque e das locações externas, que acabou surgindo a ideia da materialidade do cenário da sala principal, em conjunto com cenários construídos como o túnel, a ala 1
A1 e a A2, que tiveram que ser essa transição entre o parque e os cenários construídos que estão no subsolo do parque. Basicamente foi um processo de muita investigação durante o próprio set, né? Então foi essa experimentação do set que trouxe um pouco da ideia da materialidade dos cenários. De cenografia do filme é composto de duas formas diferentes, assim, que são os dressings, né, que são as cenografias realistas. Quando a gente vai no lugar, na locação e adereça tudo. Então foram 8 dressings entre refeitório, quartos, teve o trailer também que a gente produziu. E daí fora isso tinha a parte do núcleo central, né, que são esses 5 cenários no subsolo do parque, que é o que mais tem a conexão com a ficção científica do filme, né? O processo de execução de algo que foi ali elaborado no papel, na ideia do diretor de arte, é muito gratificante você ver tudo aquilo que você visualizou naquele papel e você materializa aquilo, transforma ele para o mundo real. E a reação das pessoas vendo o resultado daquele seu trabalho ali é gratificante, é muito bom, bem legal. Queria completar com pessoas um pouco mais conhecidas no mercado nacional, até para ajudar também nessa comercialização. E desde o começo a gente já pensou também na figura do Fernando Alves Pinto, para ser um dos papéis coadjuvantes na história, que era do tio Heitor, mas que, apesar de ser coadjuvante, ele tem um papel importante, direciona um pouco o filme para uma mudança de tom dentro do filme. Então foi importante essa experiência dele já de muitos anos como ator, as várias vivências que ele já teve no audiovisual do país e fora. Gabinete do Dr. Caligari. É uma fantasia que é a fantasia que eu cresci, né, assim, uma fantasia mais orgânica, mais assim, mais misteriosa, mais assustadora, assim. Então foi uma delícia só entrar esse roteiro da Roberta, essa maluquice do Rodrigo, realmente me senti muito bem-vindo para crescer dentro dela. E além do que com o Arrigo Barnabé, né? O músico Arrigo Barnabé, mas que também é ator, era um papel que é do avô, né, que some na história. A gente sempre pensou, né, acho que nesse caso o roteiro já foi escrito também pensando na figura do Arrigo como sendo uma possível figura, né, como sendo do Arrigo para o papel do avô. Minha primeira experiência num filme, num longa, é muito especial que seja com o meu pai. Sempre achei que se a gente fosse fazer uma coisa juntos ia ser na música, mas não. E eu acho que é confortável pra mim tá fazendo com ele e é divertido. Mesmo a gente não contracenando, tá no ambiente, poder falar... Ele é meu colega de trabalho. É legal. Então, todo o tempo de atuação é precioso. Então, você tenta sempre conseguir aquele negócio, né? Então, você está sempre com uma fissura quase de fazer a coisa, né? Quando a Alice vai para o parque, ela começa a sentir novamente essa conexão com o avô, que é um personagem que para ela é uma espécie de mistério, ela não sabe exatamente o que aconteceu com o avô, se ele faleceu, se ele meio que está desaparecido, a família não conta exatamente isso para ela de forma aberta. Assim. E em uma das noites que eles vão para o parque, né, procurar o personagem do Hugo, que está sumido, a Alice meio que vai tendo uma espécie de pressentimento de qual é essa passagem secreta para um local subterrâneo do parque, no qual as crianças vão estar também diante de desejos e medos também ligados ao seu inconsciente. Até que daí a Alice se vê diante do seu avô, né, de uma figura meio que sombria, estranha para ela, que está dentro da mente dela, né? Na verdade, a passagem secreta principal do filme verdadeira, pelo menos aos meus olhos, enquanto diretor do filme, é uma passagem secreta para os recantos mais sombrios, assim, da mente da personagem da Alice. É quase como se o roteiro escrito pela Roberta Takamatsu fizesse uma espécie de simbologia da transição da infância para a adolescência, como se tornar-se mais velho, tornar-se mais maduro, fosse também ter de lidar com esses aspectos mais estranhos da nossa própria natureza psicológica e que também são aspectos que às vezes a gente não tem domínio completo sobre eles.
muito importante a gente pensar, porque a gente está produzindo conteúdo, né, audiovisual hoje em dia, e porque a gente está produzindo esse conteúdo também para as crianças, para que elas possam também, acho que, ter uma relação mais livre e mais generosa com o mundo, né? Com certeza, eu acho que esse objetivo permeou toda a nossa produção do Processo Secreto e também da nossa equipe. Então é uma experiência diferente, com o estúdio mesmo, com os cenários sendo montados no mesmo espaço, além das locações. Está sendo bem bacana fazer esse trabalho, sempre. Com a equipe, o pessoal que a gente já trabalhou junto, a coisa realmente anda. Todas as diárias a gente sempre aprende alguma coisa nova, sempre tá fazendo coisas diferentes. Não tem uma rotina muito definida, é sempre uma surpresa. É gratificante, é legal, é o que a gente gosta de fazer, né? A partir desse ponto, né? Tudo fica mais fácil. A gente sabe que a gente já vem para o set sabendo das dificuldades e fazem parte do nosso trabalho, né? As dificuldades é que dão mais valor ao nosso trabalho, né? Nos satisfaz terminar um trabalho mais difícil. Essa coisa de juntar gente que o cinema tem é o mais interessante. Mostra que o êxito em qualquer atividade é sempre a soma de muitas aptidões, de muitas vontades, de muitas vocações. Nunca é uma pessoa só. Então eu acho que cinema é muita equipe, né? Eu gosto de trabalhar individualmente, mas para isso eu faço minhas fotos. Quando eu quero trabalhar sozinho, eu faço fotografia. Quando eu quero trabalhar junto com um grupo de pessoas, eu faço cinema. O cinema é uma arte coletiva. Vale destacar também a trilha sonora do Rodrigo Guedes também, que foi uma trilha sonora composta por cerca de 60 músicas. Com toda essa energia, essa dedicação, né? Todas as equipes, todo mundo aqui em Londrina trabalhando de uma forma muito profissional, mostrando que realmente nós temos aqui equipes com grande potencial e também já com grande conhecimento e profissionais da área. A convivência com as pessoas, a vivência e absorver a experiência de cada um deles, na minha concepção, para mim, é o que mais me valoriza, mais me agrada, mais me alegra também. A convivência com os diferentes tipos de pessoas. E estamos aí, final das gravações, é isso aí.